Tudo bom, né, pessoal? Tudo tranquilo, né? Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, né, se refere à continuação das chamadas lógicas proporcionais, né? Ainda nós vamos trabalhar com os conectivos. Temos mais dois conectivos a ser analisados, né? E nós vamos fazer algumas classificações também. Veja bem, nós vamos dos conectivos condicionais, que são, na verdade, o condicional e a bicondicional, as equivalências lógicas, que são as implicações lógicas e as equivalências lógicas, tá certo? É o que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje aqui. Então, nós temos noção de mais dois conectivos, tá bom? Então veja só aqui, ó. Se você observar, eu coloquei aqui como sendo matriz dos conectivos relacionados. Olha só, nós temos o condicional, a palavra-chave é se então, a função é a relação de dependência, né? Se chove, então usa o guarda-chuva. Nós temos a bicondicional, que é uma via de mão dupla, né? A palavra-chave é se somente se. A função é uma equivalência mútua, é como se fosse, na verdade, uma balança, né? Que você necessariamente, que tem de um lado, tem que estar também do outro para manter a igualdade, né? Então vejamos aqui. Vamos inicialmente trabalhar com a condicional. Se P, então Q. Vejamos um exemplo prático. Se chover, eu levo o guarda-chuva. Nuvem de chuva implica em guarda-chuva, tá? Qual é a regra de ouro, nós chamaremos, dessa relação, né? Basicamente, pessoal, a regra de ouro é a proporção só é falsa se o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então, verdadeiro e falso vai dar falso. Perceba que na tabela verdade só existe uma única situação que ela é falsa. Quando o primeiro for verdadeiro, a primeira proporção for verdadeira e a segunda proporção for falsa. Correto? Isso para simplificar a condicional. Continuando aí. A bicondicional, proporção P se somente Q, nós temos um exemplo prático aqui. Você passa no teste se e somente se estudar. Então, veja só, estudar, né? Passa no teste se estudar. É uma via de mão dupla aqui, tá? Qual é a regra de ouro? O que, é que você tem que observar como fator preponderante? É verdadeira apenas quando ambos os valores são idênticos, né? Por exemplo, se eu tenho ambos verdadeiros ou ambos falsos. Dá para perceber aqui na tabela verdade. Se eu tiver verdade, verdade, eu vou ter uma verdade. Falsidade, falsidade, eu vou ter uma verdade. Em todas as outras situações, nós temos o que? Uma falsidade, correto? É um fato que você tem que observar com bastante cuidado isso aí. Continuando. O aspecto dos resultados, a classificação. O resultado da última coluna da tabela verdade define a natureza da proporção. Isso é importantíssimo. Veja bem. Vamos ver o que é tautologia. O resultado 100% verdadeiro, independente das entradas. Olha, significa dizer o seguinte, quando você observa a última coluna que é a coluna resultante, se toda ela for verdade, essa proposição ela é tautológica, né? Nós temos também a contingência, o meio termo, que é um mix em verdadeiro e falso, a maioria dos casos reais, ou seja, são as tabelas normalmente que nós utilizamos. Por exemplo, uma tabela que tem verdadeiro e falso, como última coluna, é uma tabela contingencial. E a contradição é o resultado 100% falso, é o impossível lógico, né? Aqui, só para efeito, né? Se você construir uma tabela aqui, P ou não P, ou chove ou não chove, inevitavelmente você vai encontrar uma tautologia. E se você construir uma tabela P e não P, você vai encontrar uma contradição. Porque que chove e não chove ao mesmo tempo, não tem como isso ser verdade, né? Então, isso aí vai ser contraditório, correto? Beleza, né? Então, tautologia, contingência, contradição, é fato para você entender. Agora vamos ver essa relação de implicação lógica. O que é isso aqui? Né? Vamos observar o seguinte, ó. A condicional padrão. A implicação não é apenas um conectivo, é uma relação entre duas formas. Veja só. P implica em quê? É uma implicação lógica. Dizemos que P implica em quê? Quando sempre que P for verdadeiro, Q também for obrigatoriamente verdadeiro. Então, isso aí ocorre uma implicação lógica, entendeu? Certo? Então, vamos analisar o que é uma equivalência lógica.
Relação de equivalência lógica. Ó. Veja que mudou a simbologia. Não é a bicondicional, é muito parecida com bicondicional, mas não é. Então, veja, duas proposições são equivalentes quando possuem tabelas verdades idênticas. Olha essa tabela verdade aqui. Não P e Q, não P ou não Q. Observa que isso aqui, ó, é falso, verdade, verdade, verdade. Vamos supor que a última coluna seja isso. E quando eu aplico isso, ó, a última coluna ser falso, verdade, verdade, verdade. Olha que essas duas colunas elas são iguais. Então, eu posso afirmar que essa proposição implica nessa outra proposição aqui, correto? Ou seja, elas são equivalentes aqui, essas proposições são totalmente equivalentes, tá? Não é implicação, desculpa, equivalentes. E a equivalência, as tabelas elas são iguais, tá? Continuando. Aqui nós temos um mapa mental da lógica, né? Veja só, os conectivos. Qual foi os conectivos que nós estudamos? Nós temos aqui a condicional, só falha no V, vai para o F, né? Se você observar, tem que tomar muito cuidado com isso. E a bicondicional, ela é verdade nos dois, ou seja, se verdade, verdade é verdade, falsidade, falsidade, ela é falsa, correto? Quais são as classificações que nós temos? A tautológica, a contraditória e a contingência. A tautológica é sempre verdade. A contraditória, ela vai ser o quê? Sempre falsa. E a contingência, ela pode ser verdadeira ou falsa, tá certo? E as relações e a arquitetura, basicamente, das nossas proposições. A implicação é uma condicional que é tautológica. Nós temos uma condicional que é tautológica, então você vai ter uma implicação. E a equivalência, no caso aqui, são tabelas idênticas, correto? Porquanto, nós encerramos aí a nossa aula número 2, referente a o que nós chamamos de condicional e bicondicional. Tá? São mais dois conectivos que a gente estudou nessa aula. No mais, pessoal, não esqueçam de me seguir e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.